Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibuya Fishing. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem delicado que começa a ser discutido aqui no Brasil e eu acho que já estava na hora de a gente realmente começar a discutir isso no Brasil, que é cota zero, tá? A gente sabe que alguns estados e alguns municípios já têm essa legislação, essa determinação da cota zero. Fora isso, a gente tem alguns guias que já operam, independente da legislação, em cota zero, tá? E eu acho isso muito importante. Porém, eu não acho que o cota zero por cota zero vá resolver alguma coisa. Porque eu acho que precisa primeiro de muita fiscalização. Principalmente muita fiscalização em cima do pescador predatório. Seja ele de rede, seja ele de vara mesmo, né? O cara que mata tudo. É uma coisa que eu acho bem legal que rola nos Estados Unidos, por exemplo, é tamanho mínimo e máximo de captura, né? Então assim, você pode capturar em alguns lugares, você pode fazer a captura o abate, né? De um exemplar entre um tamanho X e um tamanho Y, tá? Que esse tamanho é sempre calculado com depois pela média do tamanho que o peixe alcança a sua idade reprodutiva, aí 1 ou 2 ou 3 ciclos após isso seria o tamanho mínimo. E aí grandes exemplares, que são peixes com uma genética muito boa, também é proibido o abate. Por quê? Porque esses peixes já estão adaptados, já são mais fortes e estão geneticamente, né, selecionados para serem os melhores exemplares. Então são as melhores matrizes, né? Outra discussão, que outro dia até uma pessoa me perguntou lá no grupo do nosso canal, é o que eu achava sobre implantar cota zero em peixe que é exótico, né? O peixe não é natural daquela bacia e aí você vai implantar uma cota zero. Primeiro, pessoal, eu acho válido, né? Mas desde que tenha um acompanhamento. Muita gente vai falar, não, mas o tucunaré ele domina o ambiente e ele vai acabar com o peixe nativo. Primeiro, como é que está a população desse peixe nativo? Segundo, como é que está a população do tucunaré? A introdução desse tucunaré nesse ambiente já não gerou um novo ambiente controlado pela própria natureza? Isso são perguntas que eu faço, tá? Não sou o dono da verdade. Em muitos locais eu acredito que sim, né? Em outros locais podem ter outras correntes de pensamento que necessitam de estudo, sim, né? Agora a gente tem que enxergar o ponto de vista também do trabalho, da operação, o quanto esse pescado pode gerar de renda, né? O quanto esse pescado se coloca na economia do local, o quanto esse pescado pode impactar positivamente na economia local, na subsistência das pessoas, na operação. E quando a gente fala em operação, pessoal, operação envolve muita coisa do que só o guia e a pousada, né? Quando você vai para uma pousada, você vai contratar o guia, você vai precisar de gasolina, você vai precisar de repente de uma pessoa que no caso de você usar isca viva, você vai precisar de isca, senão você vai na artificial. Aí você vai almoçar, jantar, tomar café nesse local. Então indiretamente tem padaria, supermercado, açougue, etc, etc, etc. Aí tem cozinheiro, copeiro, lavanderia. Quando você vai para uma pescaria, você mexe na economia do local de uma forma positiva. Você, o que a gente aporta um valor na ciranda comercial do local. E isso é importantíssimo, né? Então, assim, peço a todos que de repente são contra ou precisam pensar na questão da cota zero, que entenda
essa cota zero de forma pensando no tripé da sustentabilidade, que é ecologicamente correto, economicamente sustentável e socialmente justo, tá? Não adianta a gente sacrificar qualquer um desses tripés, e sendo que desses tripés o mais importante é o socialmente justo, né? Na minha opinião. Então, assim, eu acho que o Brasil tem muito potencial em várias áreas, tá? Com relação à pesca esportiva. Eu estou em uma delas, que é Iguape, o Lagamar Paulista. Eu acho que tem muito mais potencial ainda. A gente vê, ou a pesca oceânica também tem muito potencial. Eu creio que algumas represas, alguns municípios, se tivesse esse esquema de cota zero e uma fiscalização mais rigorosa, poderiam ser destinos de pesca muito bons e muitas vezes perto de centros urbanos, mas talvez as autoridades ainda não despertaram para isso. Então, assim, cota zero eu sou a favor, desde que seja feito com estudo, com muita fiscalização, tá? Para não ficar só o pescador esportivo penalizado e o pessoal da pesca predatória continuar pescando do mesmo jeito, né? E também com revisões, né? Nada, eu acho que do ponto de vista ambiental deve ser definitivo. Eu acho que de tempos em tempos tem que ter outros estudos. Está causando uma superpopulação, está causando outro impacto, precisa ser revisto. Tá? Então, essa questão da legislação ambiental no Brasil, que ela nunca retrocede e tal, eu sou meio contra. Eu acho que tudo precisa de estudo, precisa de flexibilização de uma forma racional. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima.